Você já percebeu que tem gente que é extremamente educada, é paciente, é sorridente com todo mundo lá fora, mas basta entrar em casa ou encontrar alguém da família para essa pessoa mudar completamente o jeito de ser, de falar? Com o estranho, essa pessoa pensa antes de responder, controla o tom de voz e mede as palavras. Mas com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a esposa, com o marido, responde com impaciência, grosseria e cara fechada. E existe uma pergunta desconfortável aqui. Se conseguimos nos controlar com quem mal conhecemos, por que dizemos que não conseguimos nos controlar justamente com quem nos ama? Será que é mesmo falta de controle? Ou estamos escolhendo com quem teremos esse cuidado? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. E antes de apontarmos para alguém, é importante observar este assunto com muita sinceridade, porque esse comportamento pode estar em uma pessoa próxima, mas também pode aparecer em nós, sem que a gente perceba. Eu quis trazer esse vídeo porque eu passei por uma situação que eu fiquei assim. Sabe quando você leva um choque, você fala, não é possível que essa pessoa seja tão diferente dentro da casa dela, sendo que eu conheço uma versão completamente diferente dessa pessoa? E aí eu fiquei me questionando, por que a gente é assim? Por que a gente trata tão bem quem está lá fora e trata tão mal quem a gente ama e principalmente quem nos ama? E foi por isso que eu quis trazer esse vídeo. E deixa eu só contextualizar aqui rapidinho com você. Eu conheço uma pessoa que é muito querida, trata todo mundo bem, todo mundo que conhece essa pessoa só tem elogios a essa pessoa. Dito isso, eu conheci a mãe dessa pessoa meio assim sem querer, sabe? E aí ela disse que conhecia o meu canal, quer dizer, conhecia não, que conhece o meu canal, me falando ali das coisas e falando dos conteúdos que ela assiste, que ela tá gostando, enfim. E aí ela me disse assim, é complicado, né? Filho é muito complicado. Eu assisti aquele seu vídeo sobre filho não é a nossa aposentadoria e é muito complicado filho. Aí eu falei assim, filho realmente, né? Tem aí a gente conversando coisas aí de mãe, que já tem filhos adultos. E aí, conversando ali sobre as coisas, ela começou a me contar a forma que essa pessoa trata ela e o pai dentro de casa. Que é ríspido, que é grosseiro, que às vezes ela manda um WhatsApp e não atende, ou se atende, pergunta o que é, eu estou ocupado, sempre está ocupado, nunca pode responder com o mínimo de educação. E aí ela até me mostrou assim umas conversas, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, gente, mas por que a gente é assim, né? Por que aquelas pessoas que são as pessoas de dentro de casa, que nos ama, por que a gente trata dessa maneira, com tanta grosseria? E eu fiquei pensando, eu achava de verdade que essa pessoa dentro de casa, com os familiares, era a pessoa mais fofa do mundo. Porque, gente, real, essa pessoa é muito querida. Mas é querida lá fora. Dentro de casa, sim, pelo que a mãe contou e pelo que eu vi ali das conversas, ela falou, ó, tem aqui, ó. Eu falei, mas será que a gente está falando mesmo da mesma pessoa? Ela, sim, todo mundo elogia muito. Só que aqui dentro de casa a coisa não funciona assim. O pai nem pode mais falar. Aliás, o pai até deixou de falar com essa pessoa, porque realmente só levava patada.
Aí foi diminuindo, só fala assim o mínimo do mínimo e assim mesmo, olhe lá. Chega, bate a porta, entra pro quarto, sabe? Falo, gente, é complicado essas coisas, sabe? Foi por isso que eu trouxe esse vídeo de hoje, mas eu só quis contextualizar aqui por que dessa ideia de vídeo e é pra gente refletir, pra gente conversar. E aí eu vi que isso não é uma coisa assim, tão pontual assim, não. Aí eu comecei a observar mais e pensar ali em algumas situações. E eu falei, sabe que esse assunto ele é bem recorrente? Isso acontece quando a gente tem filhos adolescentes. Isso acontece. Eles não querem nos ouvir, eles se trancam mais no quarto, eles tratam os amigos ali muito bem, a gente não sabe de nada, mas eu acho que isso é outro contexto. Eu acho que é a gente falar daquele marido que trata super bem os amigos do futebol, que trata super bem as esposas dos amigos, os colegas de trabalho. Em todo lugar, ele é super bem-vindo, ele é aquela pessoa assim maravilhosa. Dentro de casa, ele é o cão chupando manga. Trata a esposa mal, trata os filhos mal, responde só com ignorância, não participa das coisas com os filhos, deixa todo esse peso em cima da mulher. Eu fiquei assim pensando sobre isso. Mas aí eu lembrei de uma situação também dentro da minha casa, dentro da minha vida. O meu pai era uma pessoa, olha eu aqui falando das minhas experiências, mas é que a vida da gente não tem para onde a gente fugir disso, né? Meu pai era aquela pessoa que eu sempre ouvia minha mãe falando sobre isso. Era aquela pessoa muito querida. Nossa, ele era chefe de turma. Hoje seria um chefe mesmo, acho que é um gerente, sei lá. Então, o pessoal que trabalhava com ele ia todos lá para casa, sabe? Que eu já falei aqui, né? Que minha casa era sempre cheia, que sempre, né? Eles davam o melhor deles para as visitas. E as pessoas adoravam o meu pai. Ele meio que, uma época eu lembro que ele abria carta de tarô, outra época ele aprendia a consertar não sei o quê. E ele sempre tinha assunto, e ele sempre conversava ali com o chimarrão dele, sempre conversando com todo mundo, sempre alegre. Bastava aquelas pessoas saírem, era como se fechasse uma porta. Dentro de casa era só briga, enfim. Eu vi isso muito de perto e eu comecei a pensar nisso. Então não é só filhos adolescentes ou às vezes filhos dentro de casa, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, é aquela mulher. Deixa eu ligar um pouco o ar aqui que o negócio tá quente. É aquela mulher que fora lá com as amigas ela é maravilhosa. Entra dentro de casa, só trata o marido com ignorância, só trata com falta de respeito. Eu tive que ir ali fora porque, gente, o mundo tá se acabando em água aqui, mas que bom, tá chovendo, mas tá muito gostoso. E aí, a gente fica pensando, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas usam uma capa social? Quer dizer que lá fora eu trato todo mundo bem, eu posso ser aquela pessoa da galera, aquela pessoa que as pessoas respeitam pra caramba, que eu crio uma persona, né? E dentro de casa eu posso ser da maneira que eu sou. Grosso, estúpido, mal educado e por aí vai. A gente também tem que aprender a ser polido, a ser educado com as pessoas que nos amam e que são as pessoas que mais merecem o nosso melhor. Quer dizer que a gente só dá o nosso melhor para os estranhos que nem nos conhecem e dentro de casa a gente dá o nosso pior. É uma coisa a se pensar, né? É uma coisa da gente refletir sobre isso. Mas uma coisa também, aí às vezes alguém vai dizer, mas isso aí é quando tá morando junto, às vezes, né, os relacionamentos não estão muito bons. Não, gente.
Muitas vezes os filhos já até saíram de casa, você encontra de vez em quando, ou você tenta ligar, ou você manda uma mensagem. A pessoa sempre acha que você está incomodando ela, sempre trata mal. Acontece também. Ou às vezes você encontra o filho, ou sei lá, e a pessoa simplesmente, como se você sempre a sua presença incomodasse. Eu acredito de verdade, eu acredito que isso acontece, na minha visão, porque se cria um personagem lá fora, né? E para as pessoas de fora, você não tem que lidar com conflitos, não tem que lidar com o seu passado, não tem que lidar com frustrações, não tem que lidar com aquelas coisas que numa dinâmica familiar existem. Não tem para onde fugir. Então, às vezes você vai ter uma conversa e você não quer que a pessoa toque em pontos seus, não quer que a pessoa te lembre de situações que você não quer lembrar. E o outro lá fora, tudo bem, ele não vai tocar, ele não te conhece. Não te conhece, que eu falo, te conhece profundamente, como um pai conhece, uma mãe conhece, um irmão conhece. Aquelas pessoas próximas, elas te conhecem intimamente. Já as pessoas de fora só conhecem a versão light que você mostra para elas. Eu não sei se isso que eu não sou psicóloga, né? Mas assim, é o que eu vejo, sabe? É o que eu vejo, essa persona que se cria. Então eu acredito mesmo que as pessoas que são próximas, elas podem tocar em assuntos que nós não queremos, podem chamar nossa atenção por determinada questão ali, pode querer dar um pitaco na nossa vida, e aí a pessoa simplesmente faz assim. Antes que essa pessoa venha com determinada coisa, eu não quero saber. Eu não quero saber dessa minha vida. Eu quero viver aqui esse personagem. Eu não quero assumir quem eu realmente sou. E a família fica lembrando o tempo todo de quem aquela pessoa realmente é. Não é? Quando você olha para sua mãe, para o seu pai, você se lembra de onde você veio, quem você realmente é. E lá fora, não. Você não precisa. Todo mundo conhece aquela versão. As pessoas próximas, elas sempre estão ali nos mostrando aquela nossa versão, que às vezes a gente não quer mais, a gente não quer assumir. E eu vejo muito isso em filhos adultos e até às vezes mais velhos, sabe? Filhos aí com 40, 50 anos que tratam os pais super mal. A gente tem casa de repouso ali e eu vou te falar, às vezes tem filhos que eles chegam na frente da casa de repouso, deixam os pertences ali, mas ele não quer ver os pais, ele não quer ver a mãe ou o pai, não quer ver. É como se ele quisesse fugir daquela situação ali, sabe? E às vezes, quando você vai ver a história dessa família, você vê que o pai foi presente, a mãe foi super presente, trabalhou pra caramba numa época muito difícil aí, ó. Você conta aí há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, o quanto que as coisas eram mais difíceis para os pais. E parece que simplesmente as pessoas querem fugir daquela versão ali. É como se você não enxergasse o pai ou a mãe, você não, como é que eu vou dizer? Você não iria, não vai enxergar você, quem você realmente é. Você só quer ver a versão que você criou para você. Então, acho que a intimidade, ela realmente às vezes machuca certas pessoas e a pessoa não quer ali. Mas também a intimidade, ela não vira uma licença para a gente poder
maltratar as pessoas que nos cercam, principalmente as pessoas que nos amam. O que que eu penso? Ah, você magoa o seu pai, ou magoa a sua mãe, magoa seus irmãos. Aí você fala, ah, deixa, depois ele esquece, deixa que ele sempre vai estar ali para mim, né? Às vezes um filho ele é grosseiro com a mãe, grosseiro com o pai o tempo todo, aí quando ele precisa de algo, ele corre para quem? Para o pai ou para a mãe, ou às vezes para aquele irmão, mas ele sempre trata com grosseria. Mas na cabeça dele, como é parente, você tem que amar, quando é pai ou mãe, tem que amar a pessoa do jeito que é. E não é bem assim, né, gente? A gente também tem que pensar que a gente não tem que ficar sendo maltratado e ficar sendo negligenciado, às vezes, né? E aí sempre tá ali aberta para aquela pessoa, para quando ela quiser, para quando ela precisar, a gente está sempre ali disponível. Eu acho que não é por aí. Eu penso diferente. Não é porque são nossos filhos ou porque é nosso marido ou nossa esposa que a gente tem que aguentar tudo e porque em nome da família, porque é meu filho, porque é meu marido. Acontece muito com as mulheres também, né? Muitas mulheres, elas aguentam tantas coisas, porque meu marido é assim mesmo, é o jeito dele. Mas por que lá fora é diferente? Por que o filho trata o pai ou a mãe super mal dentro de casa e lá fora os amigos, tal, é tudo perfeito? Por que o homem é o jeito dele, mas ele não responde para o patrão? Ele não responde para a patroa. O filho, mesma coisa. Por que dentro de casa as coisas mudam? É interessante da gente pensar sobre isso, né? Porque a verdade é o seguinte: se a gente consegue controlar o tom de voz com os estranhos, por que a gente não consegue controlar dentro de casa? Por que a gente não pode controlar com a esposa? Por quê? Por que a gente não tem paciência com os nossos filhos? Se a gente tem tanta paciência com os amigos lá fora, com as amigas. É interessante da gente pensar, né? Eu nunca entendi mesmo. Eu nunca entendi essa parte da minha família. Por que meu pai tratava tão bem os amigos, os familiares dele? Os familiares. É uma coisa também, hein? Os familiares do meu pai, que eram a mãe dele, o pai dele e as irmãs, ele tratava super bem. Ele só maltratava mesmo era a gente dentro de casa, a nossa família, tipo a minha mãe, os filhos, sabe? Mas o restante ele tratava super bem. Então, eu não sei, gente, não sei o que acontece, a gente não sabe que ponto, o que a pessoa pensa ali, né? Eu acabei de falar aqui o que eu penso a respeito, né? Mas você pode comentar aí no vídeo o que você acha, se você passa também por isso, se você está passando, ou se você é essa pessoa também que trata as pessoas queridas mal e trata os amigos lá fora, seus colegas, super bem. Entender o real motivo do porquê a pessoa está fazendo isso não justifica. Mas eu entendo porque isso, porque aquilo. Sabe? Ficar colocando panos quentes também não adianta. Quanto mais você não chama essa pessoa para perto. Opa, peraí. Você, o que está acontecendo aqui? Você trata todo mundo bem, e por que você está me tratando mal? O que eu fiz para você? Qual que é o motivo? Eu acho que teve uma época que eu acho que quase todos os pais passam, que os filhos começam a se rebelar, começam a mostrar as garrinhas, sabe? E aí começou aqui também na minha casa. E aí eu falei, opa, peraí, moçada, como é que é o negócio aí? Vamos parar com isso? Eu não aceito ser maltratada, eu não aceito.
Não aceito. Pode parar com isso aí. Então, às vezes, uma resposta atravessada que eu recebo, eu cobro. Eu cobro, porque se eu não cobrar, isso vai aumentando. Ah, hoje você deixa para lá porque a pessoa está nervosa. Amanhã porque a pessoa está com pressa. Amanhã porque a pessoa não está num dia bom. E a pessoa começa a te tratar daquela maneira. Quando você vê, você está sendo maltratada já faz anos. E aí não tem mais volta. E aí você vai ter que aceitar aí um negócio, porque... Então é por isso que eu não aceito ser maltratado. E às vezes, nem sempre a grosseria, ela vem em palavras. Às vezes são gestos de impaciência, é aquele suspiro, sabe? Você vai falar alguma coisa, a pessoa já... Sabe? Não tem um pingo de paciência, aquela virada de olho, que você olha para a pessoa já vira o olho, já sai, ou aquele descaso, sabe? Você tá falando com a pessoa e a pessoa tá com aquela cara de deboche para cima de você. Tem várias formas aí de nos tratar mal que você tem que perceber. Ou às vezes é o que você tá fazendo também com o outro. Eu sempre falo, né? Você pode perceber ou você tem que se perceber se você não tá fazendo com as outras pessoas também. Às vezes você vai falar, é muito interessante. Às vezes você vai falar com o filho e ele fala, tá bom, já falou, já entendi. Às vezes na frente das outras pessoas, tem pai, tem mãe, que ele tem medo de falar com os filhos na frente das outras pessoas, porque ele tem certeza que ele vai ser maltratado. Então, para ele não passar vergonha, o que ele faz? Simplesmente se fecha, simplesmente deixa para lá. A pessoa entra dentro de casa, às vezes você está com uma visita, a pessoa entra direto, não fala bom dia, não fala boa tarde, já bate a porta do quarto. E aí a pessoa tem que ficar justificando para a visita o comportamento daquele filho ou daquele marido. Tem homem que ele entrou no portão de casa, ele não quer saber se tem um parente, se tem, às vezes, a sogra, o sogro que veio visitar, uma amiga da pessoa. Ele não gosta de visita dentro de casa. Mas lá fora, nossa, lá fora ele tem a galera dele, do futebol, do não sei o quê, do trabalho. Ele sempre tá ali para tudo. Agora, chegou dentro de casa, tem uma visita, ele fecha a cara. Tem muito disso. Às vezes não é porque a pessoa não, ele não fala mal para você, não te responde mal. Mas ele com gestos, às vezes o gesto é pior, às vezes, do que uma palavra, não é? Às vezes um bater de porta, um olho que vira, nossa. Porque a grosseria nem sempre vem em palavras pesadas. Às vezes a pessoa fala, mas te xinga. Não, não me xinga. Mas as atitudes, os gestos, como é que eu vou dizer? O gesto do corpo, às vezes, fala, te ofende muito mais. Às vezes a pessoa fica aí uma semana sem falar com você, dentro da sua própria casa. Tem homem que faz essas greves de silêncio, mulher que faz greve de silêncio, filho que não fala, não responde com os pais falam com ele dentro da própria casa, ele não responde, simplesmente se cala. Tudo isso, né? Então, esse desgaste vai acontecendo aos poucos na vida. Por isso que eu falo para você, não aceite desde o começo, não aceite ser maltratado. Porque se a pessoa acostumar a te tratar mal, seja marido, seja esposa, seja o filho, ele vai ter aquilo como um hábito. Então, se você aceitar desde a primeira, segunda, terceira vez, meu filho, olha, com certeza, eu acredito de verdade que a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que dar um basta antes que o negócio cresça. Eu sei que, vou falar de novo aqui, filho adolescente, acontece? Acontece. Mesmo você indo lá e já querendo, você já impõe limites para que o negócio, quando ele se tornar um filho adulto, ele não ficar 200 vezes pior.
E se o teu marido aí já está com isso, ó, conversa com essa pessoa, chama essa pessoa para conversar. A mesma coisa é a mulher. Eu não aceito desrespeito, eu não aceito esse tipo de situação. E eu não vou dizer aqui, não vou ser hipócrita de dizer, que a gente às vezes não perde a paciência com o marido, ou com a esposa, ou com o filho, ou com aquele nosso irmão ou irmã. Isso é totalmente normal, tá? E eu não estou aqui nesse vídeo falando sobre isso, uma coisa pontual, uma discussão, ou às vezes você respondeu mal, ou às vezes você dormiu sem falar com o marido ali porque você estava estressado, ou vice-versa. Mas o que eu estou falando são as coisas recorrentes. São aquelas pessoas que o comportamento dela é esse. É de tratar todo mundo bem lá fora e dentro de casa ela ser o cão chupando manga. Ela tratar todo mundo muito, muito mal. Às vezes não responde, aí eu já falei tudo aí para você nesse vídeo. Então são esses pontos, tá? Não vamos confundir uma coisa pontual com uma coisa que é recorrente, que é ali o normal da pessoa, tá? Que foi o caso dessa pessoa que eu fiquei sabendo e por esse motivo que eu trouxe esse vídeo, tá? Pra gente refletir e se a gente é essa pessoa, a gente repensar, porque é bem difícil de lidar com situações assim. Deixa a gente muito triste, principalmente pai e mãe. É muito difícil você educar seus filhos, cuidar dos seus filhos da forma que você pôde, da maneira que você conseguiu, com o que você tinha naquele momento. E depois de tanto tempo, você ser maltratado pelo filho, sabe? O filho não ter um pingo de paciência com você, não ter um pingo de respeito, de empatia por você. Então, é um caso a se pensar, tá? Eu fico por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.